Rayan? Ou do Brenner? Então vamos de Brenner. Vamos lá. Vamos de Vascão. Começa com o Brenner, pô. O Brenner é mais quente. Então vamos de Brenner, mas se tiver novidade do Palmeiras, a gente volta aqui. Fala, né? Vamos aqui. Brenner é o seguinte. Brenner é jogador do Vasco. Cravou. Pode cravar. Aí. Pra fechar aqui, ó. Mãozinha dada. Pá. É jogador do Vasco. Selo fala fonte de... Selo fala fonte de informação. Tá. Eu gosto. Teve teve um pequeno contratempo nessa negociação. O Vasco fez uma contraproposta salarial e o Brenner aceitou ontem à noite. Hoje de manhã, lá na Itália, ele se despediu dos companheiros do clube, agradeceu aquela coisa, tal, o Udinese, está fazendo as malas e deve chegar até sexta-feira no Rio de Janeiro para assinar contrato e exames médicos, contrato e tal, não sei o quê, e se apresentar ao Vasco e já ficar à disposição do Diniz. Foi uma negociação que foi uma verdadeira força-tarefa. E aí a gente traz aqui o bastidor. De um lado, uma parte dos empresários trabalhando com a Udinese e com o Vasco. Na outra, os empresários que são os empresários que conhecem o Brenner desde moleque, estão com ele desde moleque, trabalhando com o jogador, no sentido de, o Vasco é um bom clube, tem o Fernando Diniz, e aí entra o Diniz também como um cara fundamental para o aceite do Brenner para ir para o Vasco. Então foi uma força-tarefa, cada um trabalhando de um lado. Teve uma hora que deu assim, Brenner não foi esse salário que ele estava pensando. Vasco, dá para puxar um pouquinho mais? Puxa daqui, puxa dali, tá aqui, beleza, Brenner, aceitou, bora fazer as malas, vamos para o Brasil. Então foi uma negociação assim, cansativa, pelo que eu ouvi nos bastidores desse entorno do Brenner. Uhum. Então, assim, mérito de todo mundo, evidentemente, sucesso para o Brenner, e o Diniz, um cara que vai voltar a trabalhar com um jogador que ele gosta muito, e o Brenner gosta muito do Diniz. O Diniz ele fez uma força tremenda para ter o Brenner no Vasco, né? E isso, para mim, é um sinal bem claro que o Rayan, até a informação que o Bruno Andrade tem, o Rayan tá de saída, né? Se ele contrata um 9, que é a mesma função do Rayan, então dá um indicativo. E o Verratti, né, também, o Verratti também é outro que saiu, né? Demorou para sair do Rio de Janeiro, hein? Porque o Rayan, acho que nem era o centroavante, né? Nem é um. Não, mas ele pegou o lugar do Verratti. Pegou. Ele pegou o lugar do Verratti porque o Verratti é uma outra característica do Rayan. Uhum. O Verratti é mais um centroavante, o Rayan é um cara mais de mobilidade. E eu acho que o Brenner é a mesma característica do Rayan. Não é aquele cara que fica preso no ataque, ele se movimenta, né? Ele flutua no ataque. Então, pegou o lugar. E aí ainda tem essa do Rayan, que já há algum tempo o Bruno Andrade traz pra gente, tá cada vez mais também quente e importante esse interesse do Bournemouth, certo, Bruno? Eu não vou cravar que é um acordo fechado, prefiro sempre esperar, até porque envolve muita gente, Vasco, Bournemouth, família, jogador, agentes que tem 10% da negociação. O que dá para dizer de ontem para hoje é que o Vasco se entendeu com o jogador. Com o Bournemouth está muito bem organizado a questão dos valores, 35 milhões de euros globais, 28 fixos mais 7 por objetivos, totalizando então os tais 35 milhões de euros. Eu vinha batendo na tecla e continuo com essa informação que pós-renovação o Vasco ficou com cerca de 60% dos direitos do Rayan, desceu um pouquinho para poder segurar o jogador. O jogador barra família ficaram com 30% e os agentes 10%. Então, como a negociação batendo 35%, o Vasco encaixaria só 60%, o Bournemouth falou que não pagaria mais do que aquilo, então a forma que o Vasco encontrou para conseguir um pouco mais de dinheiro foi conseguir ou insistir para que o Rayan abdicasse de parte dos seus direitos. A última informação que eu tive, a divisão atual ficou o seguinte: o Rayan abriu mão de parte dessa porcentagem, que coloca o Vasco então de 60% para cerca de 70%, então o Vasco consegue mais 10% da negociação, o Rayan abre mão de 10%, ficando com 20%, e os representantes do jogador ficou com 10%. Então, fazendo uma conta rápida aqui, e lembrando, são 28 milhões de euros fixos, mais 7 por objetivos. É bem verdade que são objetivos até de fáceis acesso, mas não dá para garantir que o Vasco vai receber isso agora. Então, em cima dos 28 milhões de euros fixos, o Vasco hoje vai receber quase 20 milhões de euros, 19,5.
Se atingir os objetivos, os 7 milhões de euros, totalizando 35, aí o Vasco encaixa quase 25, 24,5 milhões de euros. Então, o desbloqueio ontem foi o Ryan ter aberto, assim, abriu mão de parte do seu percentual, porque entre Ryan e Bournemouth está tudo muito bem adiantado faz muito tempo, contrato válido por 5 temporadas. O Bournemouth não aumentaria dos 35 milhões de euros, aliás, 35 milhões de euros, porque os objetivos, como eu disse, são de fáceis acessos. O Ryan passa a ser, ou vai ser muito em breve, a segunda maior compra da história do clube inglês, perdendo para o Evanilson, ex-Fluminense, que custou 37. Então, é uma situação para nas próximas horas ou o Vasco anunciar ou o Bournemouth. Eu não vou cravar 100% que está fechado, como eu disse, é uma negociação muito complexa, mas dá para dizer com segurança que avançou de forma significativa. O Ryan de saída, tanto é que não joga hoje contra o Flamengo, o clássico, em que o Flamengo vai colocar boa parte dos titulares. Aliás, foi uma notícia ontem muito difundida, muito repercutida. O Vasco não tem Ryan, o Flamengo tem boa parte dos titulares. Mas é isso, ao longo do dia, quem sabe a gente consegue cravar aí o selo de confirmado, Ryan vendido. Mas caminha para isso, meus amigos, até por conta desse entendimento entre Vasco e Ryan, que era o obstáculo final nessa negociação. E o Bruno está trazendo para a gente, então, essas questões aí dos percentuais, né? Sim. Porque negociação total pode chegar aí a 35 milhões, tal, mas tem aí as metas, os objetivos, né, Hernan? E também esse E só, Bruno, só para lembrar outro ponto desses... O Vasco, evidentemente, queria 35 milhões de euros fixos, mas isso não vai acontecer, como eu disse, 28 mais 7, só que desses 7 são todos objetivos individuais, e o Bournemouth, como não aceitou deixar um percentual de mais-valia, porque não custa lembrar, até porque a nossa audiência é rotativa, na Inglaterra, na Premier League, você é obrigado a comprar 100% dos direitos econômicos do jogador. Então não dava para o Bournemouth comprar 80 e deixar 20 com o jogador ou 20 com o Vasco. Tem que comprar 100%. Muitas vezes o que os clubes ingleses fazem é deixar um percentual de mais-valia. Isso é possível. Só que o Bournemouth não quis colocar percentual de mais-valia, compra 100% do jogador, não deixa percentual de mais-valia, mas acordou com o Vasco o seguinte: se o Ryan chega agora, enfim, faz a meia volta da temporada, joga mais um ano e depois é vendido, mesmo que ele não tenha cumprido todos os objetivos das bonificações, o Bournemouth paga o que tiver restante. Ou seja, se o Ryan já cumpriu 5 milhões de euros de objetivos e faltam 2 e ele é vendido, o Bournemouth vai lá e paga 2 de forma imediata. Então, de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, o Vasco recebe mais 7 milhões de euros. Ou o Vasco, no caso, a negociação se complementa por mais 7 milhões de euros. O MG tá maluco aqui, mandando uma mensagem atrás da outra. Primeiro pede pro pessoal deixar like, Felipe. Galera, deixa seu like. Tá? Boa. Não sai daqui se não tiver 1.500. Não, vamos lá. O MG, então, tá perguntando do Inestrosa. Vocês sabem se andou tá fechado com o Vascão. Tá fechado, Hernan? Negociação encaminhada, o famoso chapéu no boca. Coisa linda. Coisa linda. Chapéu. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Admar Lopes. Parabéns, diretoria do Vasco. Porque dar chapéu no boca é legal. Ah, lógico. Eu também acho. Você não está comemorando? Eu estou comemorando. Posso fazer uma parênteses aqui? Hoje em dia, dar chapéu no boca não é tão mais difícil. Não, mas eu não tô desmerecendo o chapéu do Vasco. Tá tirando o mérito do Vascão. Mas é que o Vasco tem mais força que o Boca hoje em dia. Tá desmerecendo o Vasco. O Vasco tem mais força que o Boca. Galera, Felipe S. Vamos lá, torcida do Vascão. Você não sabe meu perfil. Vamos lá, torcida do Vascão. O Vasco não é mais forte que o Boca hoje em dia? Não, mas é que aí a questão é a seguinte. Eu entendi o ponto, eu entendi. Para muitos jogadores, tem essa coisa essa magia de jogar no Boca. Boca é Boca, como eles dizem lá. Boca é Boca. O Vasco é Vasco. E o Vasco é Vasco. Mas vamos lá. A questão é que, assim, tinha uma negociação que já estava caminhando com o Boca Juniors, e aí o Vasco entra na negociação e a questão financeira do Vasco foi mais atrativa do que a do Boca. Então é chapéu. Chapelaço. Mas, assim, o Inestrosa, claro, futebol brasileiro é uma vitrine diferente. É um bom personagem, hein? Ele é bom. Você viu as redes sociais dele? Ele é bom. É maluco. A barreira vai ser, hein, Galindo? Você conhece? Ele é bom. E aí você tem uma questão salarial, você tem uma questão de vitrine, de futebol brasileiro. Cara, na boa,
Morar em Buenos Aires é bacana. Mas morar no Rio de Janeiro, irmão? Não dá para comparar. Trouxe a informação que o Vasco sondou, tentou o cuiabano, e depois o Felipe no site da ESPN falou também que o Botafogo foi para cima, enfim, quem sabe regressar o cuiabano. Ontem a gente falou que o Nottingham Forest não emprestava, era só venda. A resposta foi essa para o Vasco e para o Botafogo. E hoje pela manhã me confirmaram o valor que o Nottingham Forest pede para negociar o cuiabano em definitivo, 10 milhões de euros, mais ou menos 63 milhões de reais na cotação atual. Um preço salgado, inviável para um lateral esquerdo, apesar da qualidade. Então, nesse momento, muito distanciamento do Vasco e do Botafogo por conta do valor. Queriam por empréstimo, o Nottingham Forest só vende, o valor é excessivo, é alto. Então, por enquanto, aí panos quentes na possibilidade de regresso do cuiabano para o Brasil. E tá aí, você vê nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que acaba de fechar oficialmente, né? No caso, não oficialmente, né? Mas acaba de fechar o contrato com Brenner. Brenner irá desembarcar até sexta-feira no Rio de Janeiro. E a tendência é que ele e Inestrosa, quem sabe, cheguem juntos, né? Não no mesmo voo, obviamente, mas no mesmo dia para a equipe do Vasco. Sobre o Brenner, o Vene Casagrande trouxe a informação que é a seguinte: o tempo de contrato do atacante Brenner com o Vasco será de 4 anos e meio. O Cruz Maltino pagará 5 milhões de euros fixos por 70% em algumas parcelas, mais 750 mil euros a cada 30 partidas do jogador pelo Vasco, com limite de 1,5 milhão de euros. Ou seja, se o Brenner alcançar 60 partidas, já bate ele mais ou menos 1,5 milhão de euros. Então, fica restrito ali a 60 partidas. Ou seja, o jogador pode custar 6,5 milhões de euros para os cofres do Cruz Maltino. Sobre Inestrosa, deve chegar ao Rio de Janeiro no máximo até sexta-feira. E o que está faltando, na verdade, é a emissão de bilhetes, a emissão da passagem para que Inestrosa possa vir ao Rio de Janeiro e fechar com o Vasco da Gama. Sobre Ryan, está vendido, 35 milhões de euros é o valor total da operação. Lembrando que pode ter uma mais-valia ou não, a gente vai estar analisando ali os próximos capítulos envolvendo o atacante Cruz Maltino, a joia, o diamante Ryan está indo embora e não é mais jogador do Vasco da Gama. Hoje tem Clássico dos Milhões, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, jogo importante pelo Campeonato Carioca, Flamengo com o time titular e o Vasco da Gama perdendo o seu principal jogador, que é o Ryan. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!